Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando aí, a pedido de vocês, sobre personagens que poderiam aparecer no torneio, né, de alguma forma. Ou que, assim, não vai dar as caras, foram substituídos por outros, por outras escolhas, mas que seriam muito legais também se eles aparecessem. São conceitos de personagens, possibilidades aí de personagens que poderiam aparecer pra lutar no torneio, né? E cara, muito legal, eu gostei do primeiro vídeo, gostei do feedback que teve no primeiro vídeo principalmente. E vamos continuar então falando de mais alguns deuses aqui e humanos também, tá? Não só, hoje a gente vai falar sobre 3 personagens, como são todos de comentários, tá? Não fui eu que tirei do nada, ok? Esses personagens aqui, mas foram comentados por vocês, beleza? Vamos começar então falando sobre, primeiramente, o Viracocha, ou Viracocha, como eu gostei aqui de falar, porque ficou bem interessante o nome dele. Bom, basicamente esse deus aí é um deus Inca, e ele é muito interessante, cara, na sua concepção, porque ele é aquele tipo de deus que é o criador de tudo, né? Ele é o cara que fez tudo. Ele criou a existência dos Incas, basicamente. E algo interessante que eu gostei de ler sobre ele é sobre ele estar meio que acima de tudo. Ele é meio transcendental, vamos dizer assim, e meio que questões mundanas não significam nada pra ele, literalmente, tipo, a vida e a morte não importa pra ele porque ele é imortal, ele não pode morrer, então meio que dane-se, tá ligado? Outra coisa também, ele não tem um gênero definido também. Sim, um deus antigaço não tem gênero, porque ele está acima dessas coisas mundanas de homem e mulher, tá ligado? Isso é muito terrano, sabe? Dane-se pra ele, o cara é um deus, dane-se, né? Ficou até meio Poseidon aqui a explicação que eu tô dando dele, mas é mais ou menos isso. E cara, é muito interessante. E o poder dele é talvez um dos mais legais, porque ele não só criou, né, o universo Inca, mas também ele tem a habilidade de virar qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, não é igual o Loki que se transforma em pessoas. É literalmente qualquer coisa mesmo. Ele pode virar, sei lá, os elementos da natureza, saca? Tipo, imagina se bater no cara, o cara vira água. É tipo isso, tá ligado? O cara vira água, o cara vira, sei lá, um sol. O cara pode fazer isso, entendeu? Tem umas possibilidades bacanas. É como se fosse, sei lá, como se você enfrentasse um Logia do One Piece, só que é um Logia que pode virar vários Logias juntos, sabe? É meio roubado. Então é algo bem interessante, cara. Realmente é uma postura bem interessante aí que eu gostei de ver desse Viracocha. Eu não sei como é que fala corretamente, tem várias pronúncias aqui pelo que eu tô vendo. Mas eu gostei, o Viracocha foi o que eu mais gostei, mas eu não vou falar porque eu sei que tá errado. Mas enfim, é o que eu tenho certeza que tá errado. Mas enfim, vamos lá. Continuando, a gente tem aqui agora um humano. Pois é, a gente tem aqui nada mais nada menos que o Rei Arthur, cara. Rei Arthur, que é um personagem aí bastante trabalhado na literatura, né? Até hoje, inclusive, sei lá, sei lá quantos séculos trabalham com o Rei Arthur, cara. Acho que quase desde sempre. Acho que lá desde o século V devem trabalhar com o Rei Arthur. É bem louco isso. E basicamente a gente tem aqui um personagem, cara, que quando eu bati o olho na história dele, eu falei, cara, ele podia ter uma das histórias mais legais de Record of Ragnarok. De todos. Porque ele tem uma espada. O Rei Arthur, ele é conhecido pela sua espada Excalibur, né? Ele empunha Excalibur nas suas aventuras. Só que existem 2 vertentes aí sobre como ele conseguiu essa espada. A primeira é aquela que a gente conhece principalmente da Disney, né? Que ele levanta a espada da pedra e por isso ele tem o direito de governar a Britânia. Mas ele também tem uma outra versão da história que ele recebe a espada Excalibur de uma espécie de dama do lago, uma entidade do lago que entrega pra ele uma espada mágica. E é uma figura feminina, ou seja, poderia ser que talvez em vida o Rei Arthur tivesse feito o primeiro volume, cara. Isso seria uma parada bem legal, uma parada bem inusitada aí que poderia ter acontecido com o Rei Arthur. E talvez, né, já que também as histórias de Rei Arthur também são conhecidas por terem uma temática meio romantizada, pode ser que o Rei Arthur tivesse um romance também com uma Valkyria, por que não, né? A gente já teve esse termo abordado já em Shumatsu no Valkyrie, como por exemplo o Raiden, né, teve algo parecido.
Então pode ser que o Arthur se encaixasse nessa história. A diferença é que ele em vida já teria esse romance e no pós-morte ele continuaria esse romance posteriormente. Então seria muito, muito, muito legal. Além disso, né, Excalibur dá a ele algumas habilidades interessantes. Não só a espada, mas também a bainha da espada. Porque a espada ela é conhecida por cortar praticamente qualquer coisa. Ele pode cortar até metal, né, com essa espada. Então enfrentar um guerreiro com armadura meio que é fácil pra ele, né? Mas também a sua bainha tem um poder interessante que pode ser explorado, inclusive, no mangá, que seria o fato de que quem porta a bainha da Excalibur não pode ser mortalmente ferido, assim, tipo, de cara. Se você vai sofrer, por exemplo, um corte, esse corte não sangra, saca? Ele, tipo, você tem um machucado, mas ele não se manifesta como realmente um machucado deveria. Então isso dá uma vantagem de sobrevivência, de resistência, né, para o portador da bainha. Isso é bem interessante, gostei dessa parada. Então talvez também seria algo legal aí para se trabalhar em Record of Ragnarok, né? Isso é com certeza muito legal. E talvez até para quem ele poderia enfrentar, né? Quem o Rei Arthur poderia enfrentar, talvez fosse o próximo personagem aqui do vídeo. Que, cara, esse seria muito legal, cara. Eu sinto falta desse tipo de personagem aqui em Shumatsu no Valkyrie, porque do jeito que tá, eu gostaria que viesse, que é Joana Dark. Pois é, Joana Dark, pra quem conhece Mahou-Taisen, sabe que é totalmente possível fazer uma personagem feminina nesse tipo de história. Claramente dá pra fazer e fica muito legal. E nesse caso aqui é uma Joana Dark a favor dos deuses, cara. Pois é, ela não seria a favor dos humanos, mas sim dos deuses. Por quê? Dando uma olhada na história dela, uma coisa que chama a atenção é que ela vira uma grande guerreira na França, né? Ela se torna ali praticamente, uma vanguarda do exército francês. Muito porque ela ouvia vozes na cabeça. Essas vozes eram consideradas, vamos dizer assim, guias divinos, vamos dizer assim, né? Como se ela fosse manipulada pelos deuses, né? Para levar a França à vitória na guerra contra a expansão inglesa. E acontece que, cara, tem tudo assim a ver, tá ligado? Ela poderia ser praticamente aí, vamos dizer assim, ela sempre esteve do lado dos deuses, sabe? Desde em vida, saca? Desde em vida ela sempre foi manipulada pelos deuses para ser uma grande guerreira, né? E depois em morte ela teria sido abraçada por eles. Tanto que até na vida real, quando ela morreu, ela foi considerada uma bruxa, né? Pelo pessoal da Inquisição inglesa. Mas, posteriormente, algum tempo depois, acho que se não me engano, alguns séculos depois, algo assim, ela foi canonizada como santa. Então isso poderia também vir para a história do mangá como sendo, vamos dizer assim, ela ganhou o direito de se tornar uma semideusa, vamos dizer assim, como Hércules, né? Ou uma deusa, como se fosse um Hércules da vida. E isso seria muito legal, cara, isso seria bem legal mesmo. E ela tem motivos de sobra para não gostar muito da humanidade também, porque não só ela teve uma vida muito difícil, ela cresceu ali, vamos dizer assim, a infância dela é parecida com o pessoal lá do início do Naruto na Aldeia da Névoa, sabe? Você lembra da escola que o Zabuza participou? Você lembra? Que o pessoal tinha que se matar lá pra virar um ninja de verdade? É mais ou menos isso que aconteceu aí na infância dela. Tô falando aqui de um jeito meio romantizado, mas enfim, você entendeu. Era meio bruto, a infância da Joana Dark foi meio bruta. E basicamente eles poderiam trazer isso também, né, à tona aqui em Shumatsu no Valkyrie, né? Ela nunca foi muito simpática, com outras pessoas desse jeito. E também quando ela foi capturada, né, ela foi meio que abandonada pelo rei da França da época. E, cara, ela pode ter essa mágoa, com os humanos por causa disso, por causa dessa trairagem, que ela sofreu em vida. Então pode ser, cara, e os deuses praticamente são os únicos que ficavam do lado dela até a morte. Seria mais ou menos isso, a lore que eu inventei aqui de cabeça pensando rápido. Então seria bem interessante, ela poderia lutar contra o Rei Arthur, inclusive, como uma referência à grande rivalidade histórica que esses dois povos têm. Os ingleses e os franceses têm uma rivalidade histórica, inclusive, acho que pra quem manja de futebol deve estar mais ligado do que eu nisso. Então, assim, é bem interessante, cara, dá pra abordar algo parecido aqui em Shumatsu no Valkyrie. Seria uma rivalidade bem legal de trazer aqui. E eu gostei, cara, gostei muito dessa ideia. Tanto o Rei Arthur quanto a Joana Dark foram os mais legais, vamos dizer assim, de se pesquisar aqui até agora. Um detalhe interessante sobre Joana Dark, antes de eu encerrar esse vídeo, é sobre um potencial, vamos dizer assim,
pezinho brasileiro, vamos dizer assim, que ela pode agregar a gente aqui em Shumatsu no Valkyrie também, tá? Por quê? Joana Dark, uma vez santificada, né, canonizada, ela tem ela foi, vamos dizer assim, ela foi sincretizada, acho que é assim o termo correto, não sei, mas ela é similarizada com uma orixá, pois é, uma orixá umbandista que é a Obá. E a Obá, ela é uma guerreira, inclusive, ela é uma deusa guerreira, por assim dizer, rival, inclusive, de Ogum, olha só que interessante. Então a gente teria aqui uma deusa guerreira, basicamente, né, com a Joana Dark. Isso seria muito, muito legal. Cara, podia ter. Perderam a chance, vai, no Shumatsu no Valkyrie. Seria muito legal, cara, de ver um combate desse, ainda mais contra o Rei Arthur. Pelo menos eu acho, né, mas enfim. Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!